Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 35º dia do Propósito Caminhada de Oração 2 e hoje é 26 de outubro de 2017. Hoje é quinta-feira. O tema de hoje é 52 dias terminaram de reconstruir os muros de Jerusalém. Tenho eu uma novidade, né, para compartilhar e uma proposta. Desde que começamos esse propósito, quando deu a segunda semana, quando entramos na segunda semana, eu comecei a sentir no meu coração que não seria 40 dias, seria 52 dias. E, e aí eu comecei a orar e perguntar ao Senhor se era isso mesmo, se era isso mesmo. E ele confirmou que era sim, porque ele é um Deus de estratégia, né? Lembramos que ele é um Deus de estratégia? Lembramos que ele não vence a batalha da mesma maneira? Sempre ele é um Deus que faz novidade de vida. E eu confesso que realmente eu não imaginava que seria 52 dias. Apesar de que quando entramos na segunda semana, eu já tinha 52 devocionais. Mas não é necessariamente porque eu tenho os devocionais que eu tenho que passar eles, né? E então eu busquei confirmação do Senhor, orei muito, pensei muito e então hoje eu quero colocar para vocês que o propósito terminará com 52 dias, terminará daqui 17 dias. Eu quero também deixar bem à vontade para vocês, fiquem à vontade, tá? Quando der 40 dias ou antes, fiquem à vontade. Se você quiser sair do grupo, você pode ficar livre, não tem problema nenhum. Eu tenho aprendido o que é ser uma voz que clama no deserto. Na parte que cabe à minha responsabilidade, eu tenho que liberar a palavra, esteja alguém ouvindo ou não. O vento do Espírito é que vai se encarregar de levar essas palavras, né? Mas fiquem tranquilo mesmo, tenha liberdade. Eu não vou ficar triste, eu não vou ficar chateada. Pode ser amiga, pode ser quem for. Se sentiu falar, olha, não é para mim, eu só vou até os 40, fique tranquila, tá bom? Então vamos lá. A palavra base, vamos ler por os 52 dias, né? E depois eu vou ler algumas coisas de Neemias. Então vamos ler Neemias, capítulo 6 e o versículo 15. E depois eu entro no contexto para vocês e o que Deus quer falar conosco hoje, tá bom? No Neemias, capítulo 6, versículo 15, fala: Acabou-se, pois, o muro, ao 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. O conceito da história de Neemias, nós pulamos de Josué para Neemias, né, irmãos? A Bíblia do Senhor, a palavra dele é assim, é maravilhosa. Neemias, a história de Neemias, para quem não conhece, Neemias era um copeiro do rei. Neemias tinha sido levado cativo para a Babilônia, né? E, e ele estava ali fazendo o serviço dele do dia a dia, sendo um copeiro do rei. Mas como ele era um homem de Deus, ele estava em oração, intercessão e Jerusalém, a cidade dele, a cidade do povo de Deus, estava completamente destruída, porque os inimigos tinham entrado ali e destruído tudo devido à própria desobediência do povo, né? Então, Neemias se coloca na posição de restaurar esse templo. Começa a orar, buscar de Deus direção, e ele conversa com o rei, e o rei libera ele para isso. Então, vamos ler alguns versículos que eu quero falar para vocês. Alguns versículos, e eu quero dar 3 pontos chaves para nós reconstruirmos o muro. Nós fizemos um devocional que era quando caiu os muros de Jericó. O muro que estava impedindo a gente de conquistar a terra que Deus tinha para nós. Mas hoje
E quase no finalzinho do propósito, né? Talvez você estava aí pensando, nossa, terminou o propósito, está terminando e eu não consegui mudar nada, eu não consegui fazer nada, eu não consegui acompanhar o grupo. Deus está dando uma chance para você entender os mistérios dele na sua vida, né? Não é que ele vai usar só esse devocional. Ele vai usar esse devocional, ele vai usar outras pessoas, ele vai falar com você de outras maneiras, porque ele sempre nos avisa. Antes de Jerusalém ser destruída, nós começamos com a história de Josué, que ele conduziu o povo para conquistar as terras que Deus deu. Então Deus deu aquela terra que mana leite e mel, cumpriu-se a promessa. Só que depois que eles entraram para essa terra, eles começaram a esquecer dos princípios de Deus e começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. E Deus chamava a atenção deles. Olha, muda, volta para os seus caminhos, porque senão vai chegar um tempo que eu vou permitir que os inimigos invadam essa terra e levem vocês cativo. E vocês vão perder a bênção. Mas eles começaram a não dar ouvido até que chegou esse ponto, né, que um rei da Babilônia, que era a grande potência da época, invadiu Jerusalém e levou esse povo cativo. Então, nosso Deus, ele fala com a gente uma, duas, três, o quantas vezes for necessária. Então, ele vai estar falando conosco. Então, ele está nos dando a chance. Eu não sei por que os 52 dias, mas cabe a mim obedecer, né? E cabe a mim usufruir desse tempo que Deus está dando. Então, vamos no capítulo 2, versículo 11 e 12. Então, o rei permite que ele vai lá ver o que está acontecendo, né? Porque chegou até a notícia para Neemias que os muros estavam destruídos. Então, ele fala assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, eu me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então, o que ele fez? Ele chega em Jerusalém à noite e ele vai observar o que está acontecendo, como é que estão os muros, mas ele não contou a ninguém. Ele disse que levou poucos homens com ele. Eu quero ler também o versículo 16 ao 20. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Então lhe disse: Estai vendo a miséria que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também a palavra que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceremos as mãos para a boa obra. Porém, Sambalates e Tobias zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Então lhe disse o Deus do céu: quem nos dará bom êxito? Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, essa história está contando o que aconteceu. Tem alguns princípiozinhos que eu quero deixar para nós reedificarmos os muros. Que muros são esses? Então, nós estávamos falando que Jericó foi um muro que Deus quis que nós destruíssemos para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Mas agora nós vamos falar de uma reedificação, uma reconstrução de uns muros. Quais são esses muros? Os muros da nossa vida. Quais são os muros da nossa vida? Então, vamos entrar naquela área que eu disse para vocês, divida a sua vida. Né? Avalie as áreas da sua vida. Como está a sua vida financeira? Como está a sua vida emocional? Como está a sua saúde? Como estão seus filhos? Como está a sua família? Como está a sua casa? Como está seu trabalho? Todas as áreas da sua vida. Então você vai começar a avaliar e observar como é que estão os muros deste lugar. Porque as cidades antigamente elas tinham que ter muros, né, para proteger dos inimigos, né?
os inimigos não entrar, não invadir, não atacar o povo, enfim. Então tinha muros, tinha guarda, tinha porta, só entrava nas cidades pelas portas da frente, com permissão dos soldados e tudo. Então, assim, como estão os muros da sua vida? Deus está nos levando a reedificar os nossos muros. Nós temos 2 trabalhos para fazer paralelo. Nós destruímos os muros que nos impede, né? O muro do medo, o muro da baixa estima, os muros que nos impedem de romper. E construímos os muros que Deus quer que construamos para que o inimigo não venha e vai nos assolar. E ele falou aqui: vem, vamos reconstruir os muros para que nós deixamos de ser vergonha. Então, naquela área que muitas vezes nós estamos tendo vergonha, nós estamos passando afrontas, né? Uma vida financeira, por exemplo, que você está sempre na peleja, sempre devendo, sempre vivendo em cima, né? Tem que trabalhar para comprar a comida do outro dia. Isso chega a ser uma vergonha, chega a ser um opróbrio, chega a ser uma coisa que te perturba, que perturba a nossa vida. Então, Deus quer que nós reedifiquemos os muros, para quê? Para que deixemos de ser opróbrio, vergonha, né? Aquelas áreas que você luta, que você fala, meu Deus, eu preciso romper porque isso me traz vergonha. Deus está te chamando para reedificar os muros, para reconstruir esses muros. Mas para reconstruir esses muros, tem princípios, tem armas, tem tempo. Então você tem que aprender com Deus a investir. E vai pouco a pouco. Cada tijolinho que você botar, cada massa que você botar, cada brecha que você fechar, quando você menos esperar, os muros vão estar construídos. O que não pode acontecer é da gente desistir. Porque uma construção que você para no meio do caminho, por fim ela vai ficar velha e ela vai virar um assombro, né? Eu não esqueci a palavra agora em português. E então você precisa estar constante. Esse é o segredo da vitória, constância, pouco a pouco. Não adianta ir com tudo, né? Acontece isso muito no Brasil, é uma área que, falando de construção, me deixa triste e porque é algo que está na nossa natureza, que nós temos que romper, né? Às vezes a gente vê as construções no Brasil e a pessoa chega, o lote estava vazio e eles fazem aquela casona, mas daqui a pouco parece que não consegue terminar. Lembra de um devocional que eu falei que nós temos que sentar, planejar, porque senão aquilo vai ficar vergonhoso, né? E infelizmente isso é uma coisa do Brasil. Eu tô só, como é que fala? Ilustrando para a gente entender. Então, os nossos muros espirituais, eles não podem estar assim. Eles têm que estar construído, fortalecido, firmado e terminado. Porque o nosso Deus é um Deus de princípio, um Deus de ordem. Ele não começa nada e deixa inacabado. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de terminar. Então, Neemias, era esse o contexto. E eu quero falar uns 3 pontinhos aqui para a gente entender essa história. Primeiro ponto, o que aconteceu? O que Neemias fez? Qual foi a atitude de Neemias que nós temos que aprender com ela? E depois eu vou ter um devocional específico sobre esse assunto. Ele fala no versículo 12, no versículo 11, do capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias e não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer. Quando começou no Brasil aquela época de encontros com Deus, há quase 20 anos atrás, mais ou menos, quando eu participei do meu encontro com Deus, que era 3 dias, né? Você passava um final de semana, e lá tinha que ficar. Hoje não é mais segredo, né? Mas naquela época era um segredinho do encontro. Você tinha que ficar em silêncio por 3 dias. Você ia ouvir as ministrações, mas você não podia conversar, ficar conversando. E eu achei fantástico aquilo, porque eu faladeira do jeito que eu sou, né? Graças a Deus eu não quebrei o propósito. E sempre que a gente voltava do encontro, a gente tinha que dar um testemunho na igreja. E eu pedi uma palavra para o Senhor, e lá foi a primeira vez que ele me deu esta palavra. Eu nunca tinha ouvido esta palavra. Eu li
Neemias, que falou: cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer. Ali naquele encontro, Deus começou a falar comigo através da palavra, me ensinar várias coisas, e ele falou para mim: comece a ficar calada com as coisas que eu tenho feito na sua vida. Mas isso foi um longo aprendizado, irmã. Já tem 20 anos isso e eu ainda estou aprendendo esse assunto ainda. Então, um dos segredos da reconstrução dos seus muros: fique calada. Fique em silêncio. É claro que nós podemos conversar com pessoas que vão nos ajudar, mas 99% é em sigilo, porque o inimigo, ele não quer que você reconstrua os seus muros. E se você começar a expor os seus muros, você vai dar munição para o inimigo. Então, tanto é que vamos aprender com Neemias. Né? Leia a história uma hora que você puder. Comece a ler o livro de Neemias. Ele é pequeno, ele só tem 13 capítulos e é fantástico. É de um aprendizado extremamente profundo. Então ele chega e fica calado, não conta para ninguém. No 16 fala que nem magistrado, nem judeu, nem gente importante, nem gente que não é importante, ninguém ele contou o que é que ele foi fazer ali. E nós temos que aprender isso. Vai ter um devocional que já vou dar o título dele, porque talvez ele seja o próximo, pelo que eu estou vendo. E o título dele vai ser Milagres se gera no secreto. Né? Nós estamos vivendo uma época onde tudo tem que ser exposto. Tudo de bom que você faz tem que ser exposto. Toda a sua intimidade com Deus tem que ser exposta. E nós estamos andando na contramão da palavra. Porque na palavra você não vê ninguém se expondo. Quando nós nos tornamos pessoas espirituais, nós já somos, claro, né? Nascemos espirituais, mas quando nós voltamos para a nossa origem, começamos a nos alimentar, entender, ter consciência do profundo que é caminhar como um ser espiritual, que é a nossa base, nós somos espirituais, nós somos seres espirituais que estamos tendo experiências humanas, né? E não seres humanos que estão tendo experiência espiritual. Então, quando nós tomamos posse disso, é uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa exposição. Então, se por uma área, por exemplo, que a gente tem dificuldade, vamos botar uma área da dieta, que é uma área que afeta 90% das mulheres, né? Então, vamos supor que você está lutando sempre com isso e tudo, mas aí a gente está sempre comentando, a gente está sempre contando para o outro, a gente está. Você não recebe muito incentivo, você não vai receber é, é, você não vai ter pessoas que vai te ajudar, te suportar. Então fique em silêncio. Olha para vocês ver. Neemias ficou em silêncio, mesmo assim, tá? Chegou aqui no versículo 19 do capítulo 2. Porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, servo amonita, e um outro lá, Gesem, o arábico, quando souberam, nem foi Neemias que falou, né? Ele já ficou calado. Quando souberam de nós, eles nos desprezaram e zombaram de nós. E disseram: que é isso que vocês estão fazendo? Ainda inventou, vocês querem se rebelar contra o rei? Mal sabia eles que o rei já tinha dado o aval para Neemias reconstruir esses muros. E ele respondeu: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. E então o que os inimigos fazem? Zombam de nós. Os inimigos não querem que nós reconstruímos o nosso casamento. Ele não quer que você tenha uma família estruturada. Ele vai zombar daquilo que você está reconstruindo. Eu me lembro quando criança, eu sempre, desde criança, eu tenho alguns pontos que hoje Deus está usando, mas que naquela época as pessoas não agradavam de ver aqueles pontos. As pessoas não agradavam de ver uma menina pobre que já se gostava de se cuidar, que já gostava de ler. Então a minha fama era essa menina, muita gente falava isso para minha mãe. Essa menina sua é muito metida. Essa menina sua vai te dar muito trabalho, porque via a diferença de alguma coisa na minha vida, mas ao invés, eles não conseguiam enxergar as coisas com os olhos de Deus. Então, essas palavras, por muitos anos, irmãs, eu tive que lutar contra essas palavras, porque isso é, confundia a minha cabeça e hoje eu entendo que faz parte do meu chamado. Então, o inimigo, o alvo do inimigo é zombar de nós, tá? É zombar de você,
Isso não é para você, isso não condiz com o mundo que você vive, com o meio que você vive. Então, primeiro segredo, né? A primeira coisa que você precisa aprender para reedificar os muros: fecha sua boca. Fecha sua boca, não conta muita coisa da sua vida, não conta os seus planos, até mesmo áreas que precisam ser reedificadas. Talvez você está passando uma área delicada no seu casamento, talvez você está passando situações com seus filhos. Fique calada, não fale mal dos seus filhos para as pessoas, não fale mal do seu marido para as pessoas, não exponha o erro dos seus para as pessoas. Ainda que o povo estava errado, ainda que foi culpa do povo que teve que destruir aqueles muros, né? O Senhor permitiu que o inimigo invadisse ali, destruísse. Neemias olhou para o que Deus queria fazer. Ele não pensou, eu já sou copeiro do rei mesmo, eu trabalho para o rei, eu estou dentro do palácio, eu estou tranquilo, que se dane esse povo, né? Que se dane o povo e eu vou ficar aqui na minha. Não, ele se alinhou com o que Deus queria. Então, ainda que nós estamos passando dificuldade, eu não estou dizendo de orgulho, então agora nós temos que ser orgulhosos, né, irmã? A gente não pode contar nada para ninguém da nossa vida, não. Você precisa de ajuda, você precisa de pessoas que vai te ajudar, mas tenha discernimento, se policie com quem você está abrindo a boca, porque 90% não vai ajudar. 90% não vai ajudar com nada. Você só está passando informação para o inimigo. Então, o segundo ponto, vença os espias. Porque Sanbalat e Tobias foram lá espiar. O que esse Neemias veio fazer aqui? Porque eles estavam lá. Eles estavam lá no meio da baderna, no meio dos muros destruídos, mas eles não queriam ajudar o povo. Eles queriam era ver a destruição do povo. Então, vença os espias. Vença aquelas pessoas que chegam de mansinho querendo espiar a sua vida, né? Outra coisa, versículo 4, não, capítulo 4, versículo 13. Vamos ver o que fala aqui. Então, o que que Neemias fez? Eu estou resumindo muito, viu, irmãos? Porque o negócio é vasto. Neemias pega o povo, explica para o povo tudo que ele veio fazer e ele coloca no versículo 13. Então, eu pus o povo por família nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Lembra que quando os muros de Jericó caíram, o que que Deus falou para Josué? Cada um enfrente o muro vai lutar. Que eu até falei, lute o que está de frente para você. Não vai olhar a guerra do seu irmão e querer guerrear a parte dele, né? Lute o que está na sua frente, porque se você não vencer o que está na sua frente, você não tem como ajudar o seu irmão, que é o que muita gente no nosso meio está fazendo. Ao invés de preocupar em reedificar os seus muros, em reedificar a nossa vida, nós queremos ajudar os outros, né? Às vezes a pessoa está passando problema no casamento dela, precisa de uma atenção maior, mas aí ela faz aquela capa de santidade e vamos orar para o casamento da irmã. Vamos, não, irmã, você vai vencer, Deus vai te dar vitória, você não vai separar. Você cuidou do seu, porque senão nós estamos trazendo mais destruição para o nosso lar. Porque o inimigo sabe que você não tem capacidade, sabe que você não está apta, sabe que você está com brecha dentro de casa e está querendo fazer coisas sabe lá pelo que motivo, né? Mas então é isso. O que que Neemias fez? Colocou o povo de frente para os lugares abertos, para que cada família trabalhasse junta naquilo que estava de frente. Então agora a mesma coisa. Quando os muros de Jerusalém caiu, que você tinha que lutar com aquilo que estava de frente para você, agora a mesma coisa. Reconstrua aquilo que está de frente para você. Né? Se está um problema de frente para você, é a sua área financeira, é a sua área emocional, é a sua área sentimental, seja a área que for, lute aquilo que está de frente para você. Foque na sua família e naquilo que você precisa construir, reconstruir, né? Fazer uma reforma, talvez não precisa reconstruir, talvez os muros não estão destruídos, mas precisa de uma reforma. Uma construção sempre tem que ter um toque, né? Ela tem que ter uma reforma, ela tem que ter uma pintura, porque senão, com o tempo, aquilo vai se desgastando. Então, busque de Deus, saber o que que Deus quer fazer na sua vida.
Em Neemias 6, agora capítulo 6. Esse é maravilhoso também. Quando estava quase acabando a construção, esse Sanbalate, Tobias e Gesem, eles começaram a mandar recadinho para Neemias. Neemias, vem falar com a gente, vem conversar com a gente, né? Aí já estava mais manso, querendo conversar. E ele responde algo que eu quero também, que é o terceiro segredo que eu quero deixar para vocês. Versículo 2 e 3 do capítulo 6. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias, nos vales de Ono, porém tentava fazer-me mal. E eu enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Tem outra tradução que diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. E depois ele fala no versículo 4 que 4 vezes eles me enviaram o mesmo pedido. Então, vamos recapitular aqui. O primeiro segredo é o segredo. Guarde segredo com Deus. Segundo, vença os espias, vença as palavras negativas que está tentando impedir de você reconstruir o muro. E o terceiro, não pare por causa das distrações. Isso também é uma coisa que eu aprendi, comecei a aprender há uns 3 anos atrás, 4, 5 anos. Eu gosto de data, tá, irmão? Eu gosto de botar isso. Eu gosto de falar quando é que eu aprendi, porque eu tô relembrando a mim mesma. E eu faço uma divisor de água na minha vida. A gente tem que aprender a fazer divisores de água. Não, eu fui assim ano passado, hoje eu não sou mais. Se reafirmar naquilo que Deus tem te ensinado. Então ele falava assim, e eu comecei a declarar essa frase sempre na brincadeira: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Então, que nós venhamos a tomar cuidado com as distrações. Depois leia o capítulo 6, que você vai ver no versículo 4, fala que por 4 vezes eles enviaram esse convite. Vem ter com a gente gente quer conversar com você. E ele falou que ele sempre mandava a mesma resposta. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. E o que eu tenho percebido a começar na minha vida, eu estou melhorando muito, mas eu era assim. Qualquer coisa me distraía. Principalmente quando nós não temos firmeza do que realmente Deus quer. Porque se Neemias fosse igual eu aqui, ele ia fazer assim: de repente os caras agora querem converter. De repente os caras agora querem ser os meus amigos na reconstrução. De repente Deus mudou o coração deles, então eu acho que eu vou lá ter com eles, bater um papo, ver o que eles querem. Irmãs, vamos ser direcionadas pelo Senhor. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E às vezes nós, com a nossa falsa bondade, a nossa falsa modéstia, às vezes nós estamos nos sabotando. Quantas vezes eu perdi meu tempo? Quantas vezes eu perdi meu tempo com pessoas que não queriam nada? Às vezes era minha amiga, era gostoso papiar, era agradável, mas o que me levou? Não levou a nada. Sabe quando você vai ler a Bíblia, você pensa assim, olha, daqui a pouquinho eu vou ler a Bíblia. Eu gostei desse texto, eu vou ler, achei legal, vou começar a ler esse negócio aí de Neemias. Daqui a pouco o telefone toca, é uma amiga, aí você fala, vou atender esse telefone, né? Aí você acaba de atender o telefone, aí você fala assim, deixa eu ver um pouquinho o Facebook que eu não vi hoje, e aí já tem uma mensagenzinha. Quando você vê, passou-se o dia e você não fez o que era importante. Talvez você também não fez o que não é tão grave. Não era tão grave. Eu estava conversando um assunto de cristão, nós estávamos falando da obra, estávamos falando da palavra, né? Mas e o propósito? Nós temos que ter direcionamento. Tudo aquilo que vier para distrair possa ser. Não é só coisa ruim que vem para distrair, irmãs. Vem coisa boa. Vem coisa boa, né? Ou às vezes vem uma distração como um pedido de socorro. Irmãs, irmã, ora para mim. Irmã, vem até aqui. Tenha que ter discernimento, direção do Senhor. Porque senão, se nos distrair, nós não vamos conseguir edificar o nosso muro e não vamos conseguir ajudar o outro. Então, aqui falou que colocaram-se as famílias de frente para os muros. Nossa família tem que estar de frente para o muro que nós precisamos reconstruir. Então, o que Deus quer falar conosco hoje é sobre isso.
Reconstrua os seus muros, reedifique os seus muros, faça uma reforma na sua vida. Vira e mexe, irmãs, nós precisamos de reforma. Lembra que eu falei das estações, falei das fases, tudo muda. O que era bom para mim antes não era. Eu comentei isso num devocional que eu estava falando que, ó, quando eu tinha 20 e poucos anos eu comia muito mal, né? Só que na minha época eu não sabia. Primeiro que não tinha condição, né? Segundo que eu não sabia. A falta de informação faz você não saber, então você não está ligado. Então, o comer muito mal que eu estou dizendo era uma menina de 20 anos, 20, até os meus 25, até meus 29 praticamente. Aí comia-se muito arroz, feijão, essas coisas. Ai, mas isso é ruim, mano? Não, mas tem tantas outras coisas melhores, tem tantas outras coisas mais nutritivas que você pode acrescentar, mas por falta de conhecimento eu não acrescentava. Então, assim, foi bom naquela época? Foi bom, mas chega um tempo, chega uma fase da sua vida que você precisa de coisas diferentes. Então, você precisa refazer, reformular, você precisa reformar áreas da sua vida. Então não é só porque tá tudo destruído. Eu não estou falando só para pessoas que estão com a vida destruída e precisa reconstruir. Não, estou falando de pessoas que estão com a vida até, às vezes, equilibrada, tá tudo bem, mas nada tá tudo bem a ponto que não possa ficar melhor, não é verdade? Então, reforma a sua vida, né? Esteja sempre olhando com um olhar do que precisa ser restaurado, do que precisa ser consertadinho, o que precisa mudar. Tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos até os 52 dias do propósito e tenha liberdade caso você queira continuar ou não, tá bom? E que Deus continue falando ao seu coração. Então, lembre-se dos segredos, tá? Esse é só 3. Se você ler Neemias, você vai encontrar muitos. E depois eu vou deixar para vocês o link de um pastor que tem um estudo completo sobre Neemias. Nós já fizemos também na nossa igreja com as mulheres há uns 3 anos atrás, 2 anos a 3 anos atrás, nós fizemos um jejum de Daniel e lemos Neemias e a gente falava um pouquinho sobre eles. E nessa época alguém me mandou esse estudo e aí eu assisti todo o estudo de Neemias, maravilhoso. É um dos pastores que eu tenho gostado muito dos últimos tempos, né? Que é o Hernandes Dias Lopes. E aí, se você quiser ouvir também para você aprender mais sobre Neemias, é muito bom, tá bom? Fiquem com Deus e tenham um bom dia.